A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos fazer aqui o comentário da nossa lição de número 10, o sistema de sacrifícios. Nosso texto áureo, que encontra-se na Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 25. Nossa verdade prática que diz assim: Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo, por meio de seu sangue, de uma vez por todas, a redenção eterna para todos os que creem nele. Nossa leitura diária, que encontra-se em Levítico capítulo 6, na Epístola aos Hebreus capítulo 10, também em Levítico capítulo 6, versículo 14, em Levítico capítulo 7, em Levítico capítulo 16. Nossa leitura bíblica em classe que encontra-se em Levítico capítulo 1, versículo 1 ao 3, e também no capítulo 3, versículo 1 e 2, e na primeira epístola que escreveu São João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Dentro dessa lição, nós temos os três tópicos: a oferta voluntária, o holocausto, temos a oferta de manjares e a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Nós vimos que o sacrifício de Jesus foi um holocausto, agradável a Deus. E dentro desse parâmetro, quero aqui fazer esse comentário a respeito do holocausto, essa oferta agradável a Deus. O termo oferta vem do hebraico korban, que é um verbo que significa aproximar-se. Portanto, o sacrifício em si era uma dádiva que a pessoa vinha, trazia a Deus, a fim de poder aproximar-se dele e desfrutar da sua comunhão com o Senhor, a sua bênção também. Isso podemos comprovar no Salmos de número 73, versículo 28. E havia algumas questões envolvendo esta oferta. Primeiro, as ofertas eram como se fossem orações em forma de atos da pessoa, E a oferta ela envolvia um sacrifício, era ceifada a vida de um animal. Essas ofertas ensinavam a Israel que o ser humano é basicamente pecaminoso e cujos pecados merecem a morte, uma condenação, uma sentença. Mas sem derramamento de sangue não há o perdão. E a expiação pelo pecado precisa ser feita mediante uma substituição. E a santidade de Deus deve regular e dirigir todas as áreas da vida humana. E Deus quer ser gracioso, perdoador e ter uma comunhão com o homem e também com a mulher, ou seja, com todas as pessoas. Mas era necessário que a pessoa pecaminosa, pecadora, precisava ter os seus pecados perdoados, E para isso havia esse sistema sacrificial e a pessoa ela aproximava-se de Deus, através de um sacerdote, no qual este realizava um sacrifício em prol dos pecados daquela pessoa. E aí ela obtinha o perdão, que na verdade, segundo depreende em Levítico capítulo 16, essa atitude, esse sistema sacrificial no Antigo Testamento apenas era plausível, necessário para que o homem estivesse adequado, diante de Deus. Então, os pecados não eram retirados, os pecados eram cobertos e assim o homem tinha condições de ter comunhão com Deus. Porque isso tudo era apenas uma figura, isso tudo era uma ilustração de algo que viria a ser perfeitamente executado na bendita pessoa de Jesus, visto que o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito que não cobre os pecados, tira os pecados.
Então, o termo holocausto no hebraico, que significa aquilo que sobe, ou seja, o sacrifício era totalmente queimado, né? O que significa que a consagração da pessoa a Deus, ela é essencial a uma adoração verdadeira. E ao mesmo tempo, esse sacrifício abrangia o perdão dos pecados, né? O que realça o fato de que antes dos adoradores poderem dedicar-se a Deus, tinham que estar purificados de seus pecados, né? É o que o escritor aos Hebreus ele vai retratar a respeito de Jesus, que é o cumprimento desse holocausto, né? Vamos ver comigo aqui na epístola aos Hebreus, no capítulo 10, epístola aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 1 em diante. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. E nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse eu: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Né? Então veja que o, o sangue dos animais, né, era apenas uma provisão ou uma expiação temporária pelos pecados do povo. Né? Então era necessário que o homem, para servir a Deus, para ter comunhão com Deus, ele então apresentava um animal que morresse no seu lugar, né? E aí ele tinha os seus pecados cobertos, e assim ele tinha uma comunhão com Deus. Mas quando Jesus veio à Terra, nascendo como homem, né, ele veio para ser o nosso sacrifício, para morrer em nosso lugar, de uma maneira expiatória, vicária, substitutiva, e assim executando uma obra de redenção perfeita e feita apenas uma única vez. Né? Já que no Antigo Testamento se sacrificava anualmente os animais, aqui foi feito um sacrifício único. Jesus executou o sacrifício única vez. Veja o versículo 10 do capítulo 10 de Hebreus, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, né? E isso aqui depreende de os Salmos de número 40, versículos 6 a 8, né, que é citado para comprovar que o sacrifício voluntário e obediente de Jesus é melhor do que os sacrifícios involuntários de animais, né? E também nós vemos que as consequências do sacrifício de Jesus, né, a importância desse sacrifício, quando nós lemos aqui na Epístola aos Romanos, capítulo 3, no versículo 25, que diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, e para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja que o Novo Testamento vai enfatizar algumas verdades no tocante à morte de Jesus, né, em prol da humanidade. Foi um sacrifício, isto é, uma oferta do seu sangue, né, da sua vida. Ela foi vicária, ou seja, ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o bem dos outros, de todos nós. Foi substitutiva, isto é, Cristo, Jesus, ele padeceu a morte como uma penalidade do nosso pecado.
né, como nosso substituto, né, foi propiciatória, isto é, a morte de Cristo em prol dos pecados satisfez a lei de Deus, bem como a ordem moral divina. Ou seja, a morte de Jesus removeu a ira de Deus contra o pecador que se arrepende, né? Já que em cima do pecado vem a ira de Deus, tem a consequência. Então, com o sacrifício de Jesus, e aqueles que são alcançados por esses sacrifícios, ele então não tem a ira de Deus sobre ele, né? Por quê? Porque vai alcançar o perdão dos pecados e, consequentemente, ele terá uma comunhão com Deus. É por isso que o texto sagrado na Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19 em diante, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, ou seja, a reconciliação com Deus é dada mediante o sacrifício de Jesus. Por isso nós vemos que o sacrifício do Senhor é superior e eficaz, né? Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas algo temporário, transitório, algo que estava apenas sendo realizado, mas que era sombra daquilo que viria a ter uma perfeição única, eterna, suficiente para remover os pecados do homem e tornar o homem santo diante de Deus. Que Deus assim vos abençoe.